Olá, Tiago e Débora. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre sistema circulatório, tá? Quando nós falamos em sistema circulatório, nós vamos estar abordando, ou seja, falando sobre o coração, falando sobre os batimentos cardíacos, falando um pouquinho sobre o sangue, os tipos de sangue. É um assunto assim bastante extenso. Eu vou enviar para vocês um vídeo. Na semana que vem eu vou continuar trabalhando este assunto porque ele é bastante extenso, tá? Mas aí a gente vai trabalhando aos poucos, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, falar de coração. O coração ele é um órgão musculoso. Ele está situado no peito, aqui na parte torácica, né? Mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Qual é a função do coração? O coração ele tem por função transportar nutrientes para todas as partes do corpo. Como é que ele vai transportar? Através do sangue. Ele vai transportar o sangue rico em oxigênio. Isso pode ir dos tecidos para o coração e pode ir do coração para os tecidos. É por isso que o coração ele executa esse movimento, ou seja, esses batimentos cardíacos. É o momento a qual ele está transportando esses nutrientes, que é essencial para que ele esteja funcionando corretamente, tá? Outra coisa que a gente vai observar também é que o coração, ele faz esse bombeamento do sangue, levando para o tecido, através, por exemplo, das veias, através dos capilares, através das artérias. Por exemplo, quando eu falo em artéria, nós vamos observar que as artérias, elas vão trazer, veja bem, elas vão levar o sangue rico em oxigênio dos tecidos para o coração, tá? Eu estou falando de artéria. Ao falar de veias, as veias elas vão trazer o sangue pobre em oxigênio, eles vão trazer dos tecidos para o coração, tá? De novo, a artéria traz o sangue rico em oxigênio e as veias vão trazer o sangue pobre em oxigênio. Se está pobre em oxigênio, então está rico em gás carbônico, tá? Então vai acontecer essa troca. E os capilares, esses capilares eles são microscópicos, eles são espalhados pelo corpo todo, tá? Então eles praticamente estão presentes em todos os tecidos. Então eles são responsáveis em fazer as trocas de gases e nutrientes, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês também com relação à tipagem sanguínea. Este assunto vocês podem estar pegando da página 260 até a página 200. Só um momento aí, deixa eu só pegar aqui a página. A página 267, 268 é o que a gente está falando hoje, tá bom? Então, com relação ao grupo sanguíneo. Todos nós pertencemos a um grupo sanguíneo, o grupo A, o grupo O, o grupo B, o grupo AB, tá? Então aí nós temos, por exemplo, o grupo O positivo, O negativo, A positivo, A negativo. Então são os grupos sanguíneos aos quais nós pertencemos, que eu vou falar no próximo vídeo para vocês, tá? Vou voltar aqui de novo, falando sobre o coração, né, que eu estava colocando para vocês. Então, só ressaltando que a principal função do sangue, ele vai atuar como transporte e distribuição de nutrientes pelo organismo, tá? No caso, ele vai transportar células de defesa, isso em todo o nosso sistema, tá? Todo o nosso corpo. Vamos ver outro item aqui, falando do coração, né? Como eu já falei para vocês, que ele é um órgão musculoso responsável em bombear o sangue pelos vasos sanguíneos e distribuir
o gás oxigênio necessário para todo o corpo, ou seja, para todo o tecido do corpo, tá? O coração, ele apresenta duas câmaras, ou seja, duas câmaras superiores, que são o átrio direito e o átrio esquerdo. Vocês podem estar acompanhando lá na página 264 do livro de vocês. Então, átrio direito e o átrio esquerdo, tá? O que mais? Duas câmaras inferiores, que são os ventrículos direito e o ventrículo esquerdo. Você poderia me perguntar por que eu estou mostrando essa imagem aqui? Porque a nossa próxima atividade vai ser essa da página 270, tá bom? Estou apenas explicando o assunto para vocês agora. Então, na página 264, você vai estar observando a imagem do coração com todos os elementos. No caso, as veias, a veia cava superior, veia cava inferior, a aorta direita, a aorta esquerda, a artéria pulmonar, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Então, vocês podem estar acompanhando aí na página 264. Na página 265, você vai estar observando como é que acontece a circulação sanguínea, tá? Então, essa circulação sanguínea, ela é dividida em circulação pulmonar e circulação sistêmica. A circulação pulmonar, olha só que interessante. O sangue, ele é proveniente da região da cabeça e das partes superiores do corpo até chegar ao coração. A circulação sistêmica, o sangue presente nos pulmões, ele recebe oxigênio e elimina o gás carbônico. Em regra geral, nós vamos dizer que a circulação sistêmica é quando ocorre a troca gasosa, ou seja, como eu acabou de colocar, recebe oxigênio e faz a troca pelo gás carbônico. Aí entra o processo de inspiração e expiração. Também, quando nós falamos em coração, nós sabemos que existem vários tipos de doença que pode atacar o coração, tá? Então, aí nós vamos ter alguns exemplos por exemplo, do ciclo cardíaco, né? Então, entre uma das doenças que a gente pode estar citando por exemplo, quando o coração ele tem dificuldade em bombear o sangue. Então, quando ele tem essa dificuldade, os batimentos cardíacos eles vão diminuindo. Quando isto é muito frequente, faz-se necessário procurar um especialista do coração, tá? Então, aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma bateria de exame e vai detectar como é que tá as suas artérias, suas veias, através de alguns exames. Existem algumas formas de fazer esse tratamento do coração. Entre eles, a gente pode estar falando de um aparelhinho chamado de marca-passo, tá? Que ele ajuda nos batimentos cardíacos. É aqui que eu entro na parte de exercício aí do livro de vocês, que vocês podem estar acompanhando também. Sobre o grupo sanguíneo eu vou falar numa próxima aula, tá? Então aí na página 270, eu só esqueci de falar para vocês. E quando a gente vai fazer um exame de sangue, eles retiram naquela seringa, um instrumentozinho que eles usam lá. Então, lá nós vamos observar os elementos do sangue, o plasma, as plaquetas, o soro, tá? Vocês podem até estar acompanhando aqui no livro de vocês também, tá bom? Tá, então no exercício número 1, ele coloca assim: numere a sentença de acordo com a legenda. Que legenda é essa? Nós temos, número 1, plaquetas, 2, leucócito, 3, plasma e 4, as hemácias. Estou falando na página 270, tá bom? E aí você tem os itens de acordo com o que ele está colocando. Aí você vai, por exemplo, lá no item 1, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Ele diz assim: porção líquida que apresenta coloração amarelada. Aí você vai ver se são plaquetas, se são leucócitos, tá?
Então aí, vamos lá, fazendo logo a correção. Então, no caso, essa porção líquida que apresenta coloração amarelada é o que nós chamamos de plasma, tá? Próximo, fragmentos celulares que participam do processo da coagulação. Aí nós vamos ter as plaquetas. Células que atuam na defesa do organismo, são os leucócitos. E células que apresentam pigmento que atuam no transporte de gases, são as hemácias. No exercício 2, a partir dessa imagem, aí do lado tem um pequeno texto, onde ele coloca mais ou menos assim: o coração é controlado pelo sistema nervoso, que pode aumentar ou diminuir os batimentos cardíacos. Mas esse sistema não inicia a contração dos músculos cardíacos. A contração é iniciada no átrio direito, em uma região chamada de nó sinoatrial, que mantém o ritmo cardíaco. Mais abaixo ele coloca assim: a doença caracterizada acima é chamada. Aí você vai desembaralhar essas letrinhas aqui e vai encontrar, no caso, a doença relacionada à imagem anterior, tá? Letra B. Qual a importância de se manter um ritmo cardíaco adequado? Então, esse ritmo cardíaco é necessário porque você vai estar, por exemplo, ajudando no bombeamento do sangue, tá? O coração ele não pode bombear, como eu falei ainda agora há pouco. Se a nossa atividade ela requer um esforço maior, os nossos batimentos, claro que ele vai ser exigido mais ainda, ele vai ser bombear com mais intensidade. Então, a importância é manter o batimento cardíaco, porque você vai estar ajudando, o coração vai estar bombeando a quantidade necessária para o organismo. E o número, ou seja, a letra C, qual a importância do marca-passo artificial no coração? Qual é a importância dele? Então, resumidamente, a gente vai dizer que o marca-passo ele vai ajudar nos batimentos cardíacos. Ele é um aparelhinho elétrico que fica, ou seja, ele é colocado lá no coração, né, para ajudar exatamente nas frequências cardíacas, ok? Próxima aula eu vou estar falando sobre os tipos de sangue com vocês, ok?